Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Quero te convidar à leitura e reflexão da palavra no texto de Lucas, capítulo 19. Quero voltar a esse texto com a igreja, a história de Zaqueu, o publicano. Diz-nos a palavra, Lucas 19, versículo 1 em diante. A história de Zaqueu, o publicano. Entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Aleluia. Vamos orar? Senhor, agradecemos a leitura da palavra e agora vamos refletir na tua santa, bendita e viva palavra. Fala conosco, ó Deus, alimenta-nos por tua palavra, incendeia, ó Deus, o nosso ser com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Renova a nossa fé. Tu sabes, ó Deus, como está cada um que está acompanhando essa mensagem, essa reflexão. Onde estiver esse meu irmão, essa minha irmã, na situação, nas suas lutas, na sua angústia, visita com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de Zaqueu. Zaqueu, o publicano. A palavra diz que era um homem, portanto, então, maioral dos publicanos. Jericó era uma cidade próspera nos dias de Jesus, uma das cidades mais antigas do mundo, Jericó. E ali se encontrava Zaqueu, um judeu, que, sendo o maioral dos publicanos, era instrumento de cobrança dos impostos, instrumento de opressão política, estrutural, social, e um homem corrupto, um homem avarento. A Bíblia diz que ele era muito rico e se tornou rico oprimindo o povo, muitas vezes de forma terrível, instrumento de opressão para o seu próprio povo, o povo judeu. E esse homem, então, a história dele vai se desenvolvendo até que um dia ele ouve um barulho e ouve dizer que é Jesus, está passando. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus, pela maneira que ele quer conhecer Jesus. Ele quer conhecer Jesus. E ele está desesperado para conhecer Jesus. Isso sinaliza que o coração dele estava justamente na sua avareza, no seu egoísmo, na sua vida corrupta, apegado então aos bens, a tudo, mas era um homem sem paz. Era um homem sem a vida, sem esperança. E tendo ouvido falar de Jesus, não é? Que era conhecido como um profeta de Deus, que estava trazendo a palavra, que estava operando milagres, que estava abençoando as vidas, Zaqueu então resolve que ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa conhecer, se encontrar com Jesus. E ele vai então ali, ele diz a palavra que ele era um homem de pequena estatura, ele era baixinho, né? E ele então não consegue ver Jesus. Uma multidão, até que então ele sobe no sicômoro, que era uma pequena árvore, e dali ele pode ver Jesus. Só que naquele momento ele não podia imaginar o que iria acontecer ali. Jesus então olha para Zaqueu naquele sicômoro e disse o nome dele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Jesus quer estar na nossa vida. Jesus quer estar na nossa casa. E
esse texto nos fala, então, a partir daqui, do impacto da presença de Cristo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O impacto da presença de Cristo na nossa casa. O impacto da presença de Cristo na nossa casa. Então, o primeiro impacto aqui que o texto já nos traz imediatamente, Zaqueu, diz a palavra, versículo 6 aí, nos diz assim, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A presença de Cristo na nossa casa, na nossa vida, nos traz alegria. Esse homem já não tinha alegria, o dinheiro já não dava mais alegria. O poder político, a estrutura, a corrupção, não dava mais alegria. A religião judaica, os títulos, posições sociais, não davam mais alegria. Mas Jesus restaurou a verdadeira alegria na vida deste homem, na casa deste homem. Nesses dias, queridos, de pandemia, mais uma vez estamos aí. A Ômicron atingindo milhares e milhares, milhões de pessoas no mundo. O número de letalidade aumentou, não tão quanto antes, mas está aí. Muitas pessoas angustiadas, desesperadas. Mas no meio de tudo isso, se Jesus está na nossa casa, na nossa vida, nós temos a alegria de viver. Deixe Jesus impactar mais uma vez sua vida. Deixe Jesus impactar mais uma vez sua casa. Receba mais uma vez Jesus na sua vida, na sua casa. Faça culto aí familiar. Ore com a sua família. Não se esfrie na fé. Não deixe que todo esse processo de esfriamento, de medo, de pavor, tire a alegria do seu coração. A presença de Cristo, a centralidade de Cristo na vida cristã, a centralidade de Cristo na nossa vida, a centralidade de Cristo no nosso lar, nos traz verdadeira alegria. Às vezes com lágrimas. Nós estamos aqui tirando as lutas, as batalhas, os medos e as dúvidas, mas Ele nos traz alegria. Então, não deixe a frieza tomar conta do seu coração. Se você tem, inclusive, realmente dificuldades, está em casa, fique em casa. Mas a hora que você puder vir para a igreja com máscara, distanciamento, venha, para você estar na comunhão dos santos. A gente vai ficando sem a comunhão, a gente vai esfriando, a gente vai perdendo a alegria e a gente começa, inclusive, a brigar com a vida, brigar com Deus, brigar com a família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abrace a Cristo, abrace o Evangelho, tenha Jesus de novo na sua casa, tenha Jesus no seu coração, em nome de Jesus. O texto continua dizendo que, entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Queridos, isso é o Espírito Santo agindo na vida de Zaqueu. A presença de Cristo, o impacto de Cristo na nossa vida, no nosso lar, nos traz um coração generoso. Coração liberto, portanto, de egocentrismo, de materialismo, de secularismo. Quando a gente é liberto de egocentrismo, a gente começa a pensar no outro. Quando a gente é liberto do secularismo, a gente é liberto do materialismo, a gente justamente começa a repartir o que tem. Agradece o que tem, louva a Deus pelo que tem, ama o que tem, mas é uma pessoa generosa, transbordante em generosidade. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Coração generoso, queridos. Nós estamos com muita gente passando fome, com muita gente com necessidade real. O governo, a sociedade tem feito, graças a Deus, pela sensibilidade, mas ainda assim, olhe para o seu vizinho, olhe para as pessoas na rua, olhe para aquele que tem necessidade. O Senhor te deu um coração generoso. O impacto da presença de Cristo nos liberta do materialismo, do egocentrismo. Não tenha medo de ser generoso. Meu irmão querido estava compartilhando comigo que sentiu de Deus dar uma oferta para a pessoa nesses dias aqui na nossa igreja. E ele compartilhou que chegando em casa ia fazer o Pix para a pessoa, pegou ali o número do Pix,
Mas na hora entrou uma luta. Eu devo dar mesmo? Será que é isso? Tenho meus apertos. E ele entendeu que Deus tinha dado um número do valor. Ele falou, não, mas eu vou dar metade disso. Ele entrou no conflito, até que ele obedeceu a Deus. E foi generoso, transbordou em generosidade. Eu conheço a pessoa para quem ele fez a oferta, a pessoa precisando de uma forma incrível. E Deus usou, foi uma experiência sobrenatural de generosidade. Generosidade. A presença, o impacto de Cristo na nossa casa, na nossa vida, nos liberta do materialismo, do egocentrismo e nos faz pessoas generosas. E ainda o texto diz que também resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso aqui já é arrependimento. Restituir alguma coisa que eu roubei é arrependimento. Se em alguma coisa eu defraudei alguém, e ele defraudou muitas pessoas. Aqui nós estamos falando de devolver o que era da pessoa mais 300%. Por causa de arrependimento. Arrependimento é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. A centralidade de Cristo na nossa vida, o impacto de Cristo na nossa vida, nos faz pessoas arrependidas. Não pessoas simplesmente cheias de culpas, de traumas, que a religião impõe um monte de culpa nas pessoas, Jesus traz um monte de culpa para as pessoas. Não, queridos. Jesus nos traz arrependimento para experimentarmos o perdão e a graça de Deus, libertação ao contrário. Sem arrependimento não há libertação de culpa. Sem arrependimento, quebrantamento, sem confissão, nós adoecemos. Ficamos agarrados no materialismo, no mundanismo, roubamos, defraudamos. Nos adoecemos, começamos a morrer. Nos enchemos de remédios, graças a Deus por remédio, por médico, mas muitas vezes o que precisamos é de libertação espiritual, é de graça. E Zaqueu entendeu isso de todo o seu coração. Por isso ele está dizendo, Senhor, se eu fiz isso, e ele está dizendo, visto que eu fiz isto, eu quero restituir o que eu roubei, porque Deus, o Espírito Santo, traz arrependimento. O que você precisa se arrepender hoje? Deixe Cristo causar esse impacto na sua vida, no seu coração. Quebrante seu coração. Coração compungido e contrito, disse Davi no Salmo 51. Deus não despreza. Deus não despreza o coração compungido e contrito. Não desprezará. Ou seja, Deus te acolhe, Deus te recebe. Quando você se quebranta, restituo. Se eu machuquei alguém, se eu defraudei alguém sexualmente, moralmente, financeiramente, se eu humilhei alguém, se eu roubei alguém, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo e restituo. Mas o impacto da presença de Cristo também nos diz o texto aqui, que já ali naquela casa, o povo fazendo a comida, os fariseus lá fora murmurando, como é que ele pode estar com pecadores? Mas Jesus então, conhecendo o coração desses homens, Jesus disse. Então lhe disse Jesus, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não é salvação pelas obras, não é porque ele deu ali o dinheiro, mas por causa do arrependimento, verdadeiro arrependimento, o Espírito Santo operando no coração, Jesus vendo e conhecendo o coração, ele testifica que aquele coração estava realmente nascendo de novo e Jesus declara, hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você está perdido hoje? A sua alma está perdida. Você está numa depressão debaixo de todo esse tempo todo prolongado, dessa guerra, desse conflito, da pandemia do coronavírus. Que o Espírito Santo te visite nesse dia. Que o Espírito Santo visite sua casa. Abra as portas para Jesus. Deixe Jesus ser o centro. Deixe Jesus ser o centro. E ele vai entrar em sua casa.
E aqui está a palavra. É possível ter certeza da salvação? É possível ter certeza. É porque Jesus nos diz isso. Quando há arrependimento verdadeiro, quando abraçamos o verdadeiro evangelho, o evangelho mesmo afirma: hoje houve salvação nessa casa. Salvação, libertação, vida, esperança. Porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar o que estava perdido. É isso que ele está fazendo na nossa vida, na história, em meio à pandemia, guerras, lutas. Ele está operando, ele está salvando. Então, por último, o impacto da presença de Cristo na nossa vida, no nosso lar, nos traz a certeza da salvação. Nos traz a certeza. Hoje houve salvação nessa casa. Abrace a certeza da salvação em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe, abençoe o seu lar e abrace essa palavra. Aplique essa palavra no seu coração. Como eu tenho dito, com a luta, com a guerra, Cristo muitas vezes foi declarado, você talvez até nasceu de novo, é batizado, é membro de igreja, mas você está deixando Cristo de lado na sua casa, ele não está presente em tudo que vocês estão fazendo. Aplique essa palavra. Quais decisões que você tem que tomar para abraçar Cristo, a presença viva de Cristo no seu lar? Como é que está o culto doméstico? Como é que está quando você se reúne para uma refeição, para orar? Você ora? Você declara a bênção de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge? É hora da gente retomar isso. Zaqueu recebeu Jesus em casa com alegria. Retome a alegria de Cristo na sua vida. O impacto da presença de Cristo. Uma vida centrada em Cristo, um lar centrado em Cristo. Como vimos aqui, também esse coração que é liberto do mundanismo, do secularismo, do materialismo e se torna um coração generoso. Não fique com medo, porque o dinheiro está pouco, de repartir. Deus abençoe enquanto a gente reparte. Ele diz que ele nos dará boa medida, recalcada, sacudida, abundantemente, quando temos um coração generoso. O coração de Jesus é generoso, que ele te deu um coração generoso. Mas, acima de tudo, ele também te traga arrependimento, um coração quebrantado, compungido e contrito. Aplique isso. Diga, Senhor, eu quero ter tempo de contrição, de quebrantamento. E, por último, abrace a certeza da salvação. Aplique, tome atitude para que você possa ter paz, dormir em paz, mesmo que o Senhor permita. Como nesses dias meu sogro morreu com a Covid. Como perdemos aqui, o Raul perdeu um irmão querido. Visitando o nosso irmão Raul, ele disse: pastor, que enche o coração de conforto nessa dor é saber que é demais estar com Jesus. Certeza da salvação. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo impacto da tua presença na nossa vida, no nosso lar e na nossa igreja Esperança. Ela é tua, Senhor, essa igreja, e nós a consagramos para o Senhor. Nossa vida, nossos lares, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.